Olá, pessoal! Muito obrigada por mais um Talk Comex. Estamos aqui reunidos hoje, então, para mais um episódio aí da nossa sequência. Hoje estamos aí com a graça de termos um convidado internacional também para nossa conversa, acompanhado pela Franciele. Depois também estenderei aí para eles fazerem as apresentações. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as vantagens de ter uma operação no Uruguai, a nível de reduções logísticas, a nível de possíveis ganhos aí operacionais que possam ter no processo. Então é com muito gosto que hoje a Grover recebe aqui o Rodrigo Navarro, que é o diretor comercial da Plus Cargo, Grupo Haas, né? Então depois eles também explicam, são operadores logísticos, e a Franciele Machado. Então muito obrigada aí por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada. Vou estender para vocês falarem um pouquinho do Grupo Haas, da Plus Cargo, da operação no Uruguai, para a gente poder seguir com a nossa conversa. Tá bem. Muito obrigado por a invitação. Vou pedir desculpa pela minha oportunidade. Eu acho que vai dar para entender, mas tá perfeito. Qualquer coisa você me fala, tá? Primeiramente, o grupo é uma empresa que é uma empresa de logística internacional, mas é uma empresa de logística integral. Isso quer dizer que a gente faz tudo que tem que ver com a cadeia de supply, a cadeia de suministro. Tá? A gente é agente de carga, é despachante aduaneiro, tem a própria frota de caminhões, tem tudo que tem que ver com a parte do armazém, sabe? Depósito alfandegado, depósito nacional. A gente tem também um parque industrial para desenvolver atividades da indústria. É broker de seguro e, ultimamente, este ano, a gente pegou 3 locomotivas e 75 vagões. Está começando o processo de ser um operador ferroviário. Além disso, a gente tem presença em 12 países: Estados Unidos, México, Equador, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, Alemanha e Espanha. Tá? E a gente está olhando para seguir com essa expansão. E hoje tem ao redor de umas 1.000 pessoas, um pouquinho mais, trabalhando dentro do grupo. Então, é uma empresa com mais de 35 anos de trajetória, bem focada ao que é a solução logística integral. Bom, eu sou a Franciele Machado, sou a gerente da filial aqui de Porto Alegre, da Plus Cargo, né? Então, hoje a Plus Cargo é a parte do agenciamento aqui no Brasil, né, do Grupo Haas, né? Então, hoje, principalmente para o mercado do Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito com as operações via Uruguai, devido à proximidade, devido a toda a estrutura logística que o grupo oferece, né? Então, hoje é uma grande vantagem, né, e uma grande solução, dependendo da demanda, qual é o problema do cliente, qual é a solução que ele busca hoje, a gente pode ofertar em diversos segmentos e moldar conforme a necessidade dele. Então, não temos um produto engessado, ele pronto, na verdade ele vai se moldar à necessidade de cada cliente. A gente conhece bastante a Plus Cargo dessa operação via Uruguai, né? Por que o Uruguai? Qual foi a decisão de tornar o Uruguai tão atrativo assim nos negócios? Bom, aí o Rodrigo pode falar um pouquinho mais sobre a questão Uruguai, né? Justamente pelas vantagens legislativas, normativas e aduaneiras do Uruguai. A verdade é que a gente já nasceu no Uruguai, então tudo faz sentido quando você olha dessa forma, mas eu acho que a principal vantagem é que, como o Fran falou, o Uruguai tem um marco normativo que é específico para atividades logísticas regionais. Primeiramente, tem uma localização bem estratégica na hidrovia, na começo da hidrovia no meio do Brasil e Argentina. Tá? Tem um porto bem legal, um porto que hoje tem 14 metros de profundidade, capaz de atender navios do grande porte, tem uma boa infraestrutura portuária. Mesmo hoje tem um projeto bem interessante que vai quase duplicar a capacidade do porto, um investimento de quase $500 milhões que está fazendo o privado lá. Então, o porto vai tornar um porto dos maiores da região, mas um porto bem eficiente, bem rápido. E isso faz muito sentido para os armadores, porque se tem um porto onde eles podem trabalhar rápido, desovar containers, né? Isso faz mais sentido para ter mais rotação, mais quantidade de containers. Somente para ter uma ideia, o porto do Montevideo
os 70% da carga que está movimentando hoje não é para o Uruguai, é regional. É para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia. E um porto que tem movimento, tem o mesmo movimento que o porto do Buenos Aires ou que o porto do Paranaguá. É um porto que tem muito movimento, pensando que se for só para o Uruguai não faz sentido, mas como é um porto bem regional, tem isso. Fala também que parte da estratégia que tem o Uruguai como país é ser um hub logístico. Então, ele criou a lei da Zona Franca, a lei do Porto Livre, tem uma lei dos parques industriais, tem a lei da missão temporária, tem uma lei de trading, uma legislação específica para trading. Então, tudo isso trabalhando junto faz um cenário bem bacana para que as empresas, sejam nacionais ou internacionais, focalizem suas operações dentro do Uruguai, no Montevideo. Então, é um regime de trânsito, onde as mercadorias não têm imposto nenhum. A todos os sentidos, como que o container siga na cima do navio, sabe? Então, você tem um regime bem beneficioso, onde a mercadoria não tem imposto nenhum, onde você pode redirecionar a carga de você a qualquer parte do mundo, onde você consegue misturar, fazer o picking seletivo, tem um estoque, onde você vai armar os pedidos para cada mercado, para cada cliente no momento que você decida. Então, você não tem tempo de permanência, você não tem 30, 60, 90 dias. Não, você fica com a mercadoria aí todo o tempo que você quer. Compra, venda das mercadorias está dentro do marco normativo, então é bem um hub, onde você consegue comprar o fornecedor, seja na China, na Índia, Europa, Estados Unidos, no mundo inteiro. Traz para o Uruguai e depois daí distribui. E é bem eficiente, porque é bem perto dos principais nodos, seja comerciais ou industriais da região. É um pouco... Tem alguma coisa mais também que a gente falou, que a gente fala muito, não? Tem eu falei do regime da trading. Isso quer dizer que você consiga ter uma empresa, seja nacional ou estrangeira, que não vai pagar impostos para as atividades econômicas que vai desarrollar lá. Então, é bem beneficioso também. Quando você está... Um caso que a gente vê muito aqui no Brasil, por conta de ser um país tão grande, com um mercado tão grande, tá? Mas tem muita empresa que primeiro importa no Brasil, para depois exportar regionalmente. Se você faz isso mesmo lá, você não importa nunca a mercadoria a teu cliente final, e o lucro das operações, a margem que você maneja, vai estar na empresa uruguaia, que o Uruguai não vai cobrar impostos por isso. Mas o final, o destino disso para o Uruguai é geração de emprego. O Uruguai é um país pequeno, mas se você dá o marco normativo, tem infraestrutura e dá a possibilidade de empresas que vai gerar trabalho lá, é bem legal para nós. Essa era uma dúvida que eu tinha. Que benefício que teria o país se não está gerando imposto, né? É isso. Justamente é essa a grande vantagem do país, né? Que, na verdade, ele é a potência, o produto do Uruguai é o serviço logístico, né? Porque através do serviço logístico vai ter uma operação portuária, vai ter o armazém, vai ter o transporte, vai ter o despachante. Então, vai ter uma cadeia beneficiada com aquilo ali, mesmo que o governo não ganhe nada em impostos. Então, essa é a grande vantagem do Uruguai, justamente porque eles têm que fomentar, porque é um país pequeno, não tem a indústria, né? Então, essa parte principalmente da área de Porto Livre, da lei de Porto Livre, é uma área que beneficia, né? E que tem muito aos importadores, aos clientes ganharem muito, justamente porque tu tem a gestão, tu tem a facilidade, tu vai manusear a tua venda, a tua compra conforme a tua necessidade. Então, ali, tu fica dentro daquele recinto, da tua área de estoque, tu vai fazer toda a tua gestão e tu vai manipular conforme tu precisa da tua necessidade, né? Então, essa é a grande vantagem, né, dessas leis que permitem que a carga está em trânsito, ela não vai pagar nada de imposto, ela não vai pagar nada de taxas, né? A não ser se ela for nacionalizada por um importador uruguaio. Aí sim, vai ter a carga tributária conforme o país de destino. Mas enquanto ela estiver ali na área de Porto Livre, ela vai poder ser redirecionada para qualquer país e ela não vai ter nenhuma carga tributária, nenhum imposto sobre isso. Então, essa é a grande facilidade, né? Claro. E hoje a gente vê realmente que as empresas aqui no Brasil também operantes no comércio exterior estão com um olhar
mais atencioso para o Uruguai, né? Então, claro que ainda tem um caminho, porque muitas às vezes até por algum receio de não saber exatamente como operacionalizar, né? Então, é muito importante a gente realmente reforçar todas essas vantagens aí que vocês trouxeram. E agora, uma segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Hoje, né, Rodrigo e Fran, vocês já comentaram sobre a utilização do CD dentro ali do porto, dentro também das zonas francas. Se vocês puderem contar um pouquinho para nós como que as empresas também utilizam esse CD. É somente para consolidação de carga? Elas conseguem fazer, enfim, algum outro tipo de operação que carregue um pouco mais algum tipo de viés industrial? Ou é mais mesmo para um manuseio logístico de um destino A a B, para poder ter alguma otimização de carga nesse sentido? Então, se puderem contar um pouquinho mais essa operação do CD, tanto de vocês como que as empresas vêm aí utilizando, tenho certeza que também vai ser de grande valor aí para nós. Bem, eu vou falar que principalmente o objetivo do CD, seja no Porto Livre, na Zona Franca, é justamente distribuição regional, é o manuseio da carga, é para clientes que têm seu estoque principal no Uruguai, no regime do Porto, livre de impostos, e vai direcionar a distintos países. Mas tem um monte de vantagens, porque primeiramente não tem imposto nenhum, não tem tempo de permanência. Consiga enviar para qualquer parte do região. Consiga fazer, você não tem problema de parcializar estoques. Se você tem 10 containers armazenados lá, você consegue misturar. Então, você vai ser um mix de produto específico que vai necessitar para cada cliente em cada momento. Claro. Contrapartida dessa, que a gente olhava muito no passado, que você tenha grandes empresas aqui no Brasil que tenham 3 meses, 4 meses, até 6 meses de estoque já nacionalizado, que eles já haviam pagado todo o imposto aqui no Brasil, seja imposto de importação, imposto da adelanto da venda, tudo que você paga aqui. São mercadorias que eles vão vender 5 meses depois, 6 meses, 4 meses. Então, o custo financeiro muito alto para uma empresa. Pega muito no fluxo do caixa. Então, hoje, essas empresas têm somente 1 mês aqui. O resto tem lá. Então, eles vão enviando o que vai vender no mês em curso. Então, tem um ganho já somente do financeiro por um melhor manejo do fluxo de carga. Então, mas é uma atividade principalmente da logística. Tá? Tem tarefas de valor agregado? Tem. Pode trocar a caixa de papelão, pode etiquetar, retiquetar, fazer o multipack. Tem tudo isso, pode fazer. Isso como estou falando dentro no Porto Livre. Se você quer ter uma atividade de maior valor agregado, sabe, do industrialização ou semi-industrialização, tem outro regime, que é o que eu falei do parques industriais. Isso vai permitir a vocês ter uma atividade de transformação, você vai mudar o código arancelário e possivelmente vai pegar a origem Mercosul. Então, também tem benefício de depois conseguir vender na região. E esse é o mesmo regime do parques industriais, tem também benefícios específicos. O governo vai... O Uruguai tem uma lei que é a lei do investimento, tá? É uma lei considerada do interesse nacional, onde o governo vai, de alguma maneira, a incentivar empresas, seja locais ou estrangeiras, para instalar no Uruguai um processo industrial. De volta, o que a gente quer é gerar empregos. Então, você faz um projeto, faz um investimento e o governo vai exonerar o pago de impostos por um tempo X, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que vai depender da quantidade, o investimento de você, a quantidade de emprego que vai gerar, se você utiliza energia limpa, tem 4 ou 5 coisas bem importantes que eles vão analisar. Mas no final do dia o governo vai otorgar uma exceção tributária para você. Você vai manufaturar um ambiente que é específico para atividades de indústria, que tem outros benefícios, energia mais barata, exoneração do aportes da empresa para o Estado, a possibilidade de ingressar todos os insumos de você bajo a lei da emissão temporária, livre de imposto de importação. Sempre e quando você vai manufaturar, vai criar um produto e vai exportar. Então, quando você tem todo o ciclo completo, o Uruguai é bem beneficioso, seja para a logística pura ou
logística mais indústria. Entendi. E mais uma curiosidade aqui também, entrando nesse âmbito, para ter uma empresa subsidiada no Uruguai, é algo complexo, é de fácil acesso, tem que ter alguma residência lá, algum sócio uruguaio? Contem para nós um pouquinho desse fluxo, porque também já foi demandas que a gente recebeu e acredito que é interessante também a gente entender um pouquinho mais. Hoje, o processo ele é muito simples, né? Então, hoje tu pode comprar, né, um RUT, como se fosse um CNPJ nosso aqui brasileiro. Então, tu consegue fazer a compra. Hoje, em menos de 10 dias, tu já tem uma empresa. Tu tem que ter uma conta bancária em algum banco similar que tenha no Uruguai aqui no Brasil, para fazer a parte, né, bancária, a parte financeira. Mas você compra direto essa empresa, né? E a partir dali, você não precisa ter uma unidade física, né? Então, tu vai ter só a questão do registro mesmo, para ter a empresa, e tu pode já começar a operar. Uma espécie de um endereço fiscal. Um endereço fiscal, exatamente. Então, é bem essa analogia mesmo de um endereço fiscal para te começar a operar, né? Dentro do regime. Aí, se tu quiser operar a parte de Porto Livre, primeiramente, né, para fazer a gestão das cargas que tiverem lá, e depois aí futuramente, se quiser fazer a abertura de empresa, de fazer alguma manufatura, que é a grande dúvida às vezes que a gente recebe dos clientes, vai passar pelo Uruguai, principalmente a questão do certificado Mercosul, vai mudar a origem? Não, a carga ela permanece a origem, ela está em trânsito. Então, ela não perde a origem, se ela veio da China, se ela veio de qualquer outro país. Mas, se tu tiver um processo produtivo, principalmente usufruindo de todos os benefícios que tem de um processo produtivo nos parques industriais, nas questões de admissão temporária, aí sim, tu vai ter o percentual que é o que deve ser para ter o certificado Mercosul, né? Aí sim, a partir dali a carga ela tem uma origem uruguaia, né? E aí tu vai ter os benefícios de um certificado de origem Mercosul, né? Então essa é a grande dúvida, que às vezes só passar pelo Uruguai vai mudar? Sim. Não, ela não vai mudar. A gente tem que cumprir uma série de requisitos, né? Para realmente a carga ela ter a origem realmente uruguaia. Tanto na importação quanto na exportação. Também, isso. E o Uruguai fomentando esse serviço. E aí eu quero voltar ainda lá no ponto da gente deixar carga armazenada, sem custo. Ela é sem custo por quanto tempo? Ela não pode ficar, de repente, 1 ano armazenada sem custos. Não, custo vai ter. Custo vai ter, porque não tem esse imposto. Vai ter custo logístico, taxa de operação, armazenagem, isso vai ter, porque não vai ter imposto nenhum. O Estado não vai cobrar nada, porque a mercadoria que fica no trânsito. Mas uma diferença que eu acho que é bem importante aqui, o custo do armazenagem no Uruguai é por espaço que a mercadoria ocupa. Não tem que ver o preço CIF, não tem período. Não, se a mercadoria você ocupa 10 metros cúbicos, você vai pagar X por metro cúbico por mês, sempre o mesmo custo. E à medida que você vai pegando carga fora, o custo do armazenagem vai descer. Sim. Então, o sistema é bem beneficioso. E mais custo de manuseio também, imagina. Sim, se vai ter. Então, realmente, a operação, ela se ganha muito em redução de custos de todas as formas, né? Sim, exatamente. Um benefício que nós temos é na carga LCL. Aí a carga LCL, sim, a gente oferece 30 dias livres de armazenagem, né? Então, isso pro importador aqui no Brasil é uma vantagem, porque hoje nenhum terminal oferece armazenagem, né? E esse período é por 30 dias. Então, por exemplo, o cliente hoje não precisa trazer a carga para esse mês, quer faturar, quer esperar, teve algum problema de documentação, tá aguardando alguma coisa. A carga ela pode ficar lá 30 dias livre de armazenagem, e mesmo que ela fique, o período ele é um período mensal e é pelo volume da carga, independentemente do valor CIF que a mercadoria tiver. Perfeito. Bom, agora, Fran, eu vou te agradecer por ter contribuído conosco aqui. Nós temos mais um convidado aí especial que também veio ingressar num bate-papo conosco junto com o Rodrigo. Então, Fran, muito obrigada pelas suas contribuições, tá? Agradeço pelo convite e ficamos sempre à disposição. Perfeito. Agora, convido então o Gilberto a vir aí ingressar conosco para responder mais algumas perguntinhas. Bom, então, Gilberto, obrigada aí por se juntar
a nós, né? Realmente chegou no momento de uma pergunta aí bem oportuna. A gente né? deixou o pior assunto para tua presença. Pro vendedor, a gente deixou. Não, e isso vem num momento que para Growover também muito do nosso foco sempre foi promover, levar empresas para o mercado americano. Hoje, muitos dos nossos clientes têm grande parte do percentual do seu faturamento atrelado àquele mercado. Muitas das nossas prospecções estão voltadas para aquele mercado. E no momento do tarifaço, né, efetivamente, a gente recebeu muitas consultas de como que utilizar uma operação a partir de um país vizinho poderia vir a ser uma alternativa. E isso a gente teve realmente todo o apoio de vocês também, muitos entendimentos, mas eu gostaria que vocês pudessem contar um pouco mais, assim, como que vocês, a quantidade de demandas nesse mesmo formato que vocês receberam, como que vocês também estão administrando, riscos, oportunidades, porque realmente são consultas que ainda chegam para nós, e eu tenho certeza aí que é um interesse bem comum a gente saber, enfim, como que vocês estão administrando nesse momento atípico, né, do nosso comércio exterior aí. Certeza. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. Muito fico grato aqui pelo convite, participar aqui de um talk tão bacana quanto esse. A questão que tu levantou aí é que o Uruguai, né, por ter a questão geográfica aqui do Rio Grande do Sul, né, e por ter essas condições tão atrativas aqui para o mercado do Sul, com certeza no momento de crise, né, o Uruguai é sempre lembrado como uma alternativa, tanto logística, quanto financeira, quanto solução para demandas, que daqui a pouco a gente tem essa questão de dificuldade aqui do Brasil, né? A questão do tarifaço dos Estados Unidos é mais uma que vem nesse sentido, né? Então, o que a gente recebeu, sim, recebe até hoje muitas questões aí de exportadores, né, para saber o que pode mudar nessa questão. Primeiramente, a gente deixa claro que a origem da carga, ela não tem como mudar, né? Ela vai seguir sendo brasileira. O que a gente tem e teve em outros momentos é oferecer o Uruguai como plataforma ali de agilidade na questão da exportação, né? O exportador aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, leva a carga lá para Montevidéu, o nosso terminal, e de lá a gente exporta para qualquer lugar do mundo. Às vezes, quando existem esse tipo de crises, ou até de janela de exportação, enfim, a nossa infraestrutura aqui no Brasil, ela está colapsada, né? Tanto a questão dos portos, quanto a infraestrutura geral aí, de estradas e tudo mais. Então, como o Uruguai tem essa possibilidade, é atendido por um número de armadores, assim, de igualdade com Santos, Paranaguá e outros grandes portos aqui do Brasil, a gente oferece, nesse sentido, uma solução para talvez conseguir escoar essa produção, né? Sempre lembrando, a gente não vende mágica, não vende fórmula mágica, né? A gente gosta sempre de frisar isso, né? Mas facilita, né? Muitos processos aí nos procuraram, a gente fez algumas operações e deu tudo certo. E vocês têm percebido também empresas brasileiras migrando para o Uruguai? Ou fazendo essa operação de fazer alguma parte da sua industrialização no Uruguai para poder fazer a exportação para os Estados Unidos com uma origem uruguaia? Com certeza. E com a questão da origem uruguaia já muda o cenário, né? Até se tu pegar a taxação, por exemplo, né? O Uruguai é um dos países aí com a menor taxação imposta pelo governo americano, né? Aí o Rodrigo pode dar mais detalhes aí, mas é uma operação que sim acontece, já acontecia antes e fortaleceu nesse momento atual, né? Mas hoje tem vou falar 4 ou 5 empresas que já estão instalando-se no último ano, e particularmente da mitad de ano para frente, porque o tarifaço empeorou. Então, tanto seja para importação como exportação, estão fazendo um pouco a mesma coisa. Então, empresas exportadoras aqui no Brasil que mudaram lá, tem o processo industrial lá, para gerar origem no Mercosul, mas do Uruguai, e poder exportar aos Estados Unidos com arancel de 10% em lugar dos 50%, que é bem legal. E tem uma logística também que é bem eficiente. Então,
E para elas, particularmente na exportação, é um rubro onde a matéria-prima eles conseguem no Uruguai, não tem tanto problema, e pode abastecer também do Brasil, porque a distância tampouco é tanto. Então, Claro. se essa empresa tinha sabe, um provedor dele que era no nordeste do país, é bem semelhante, não vai mudar tanto. Então, para eles é bem eficiente um custo e é bem eficiente porque tem ingresso ao mercado final com um custo baixo. E para a importação também acontece o mesmo. Eles traem o produto semi-terminado, faz um processo industrial, agrega algum componente, pode ser brasileiro também, pode ser uruguaio, argentino, tem o produto final com origem e também consegue ingressar ao Brasil um custo bem diferenciado, custo zero nesse caso. Então, para seja importação ou exportação, é um regime que funciona. E eu imagino que para o Uruguai como um país, ele deve gostar e fomentar de ter as indústrias fazendo industrialização lá para gerar mais emprego, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a parte que o governo está olhando todo o tempo. Lá, e hoje a gente mais cedo falava da burocracia do tempo. Lá tem burocracia, não vou falar que não, mas o governo lá, e sobretudo o Ministério da Economia, o Ministério do Transporte, o Ministério da Indústria, eles todos são, no bom sentido, obviamente, facilitadores para que a atividade ocorra, sabe? Para que os empreendimentos privados possam desarrollar-se bem. O Porto Livre é uma plataforma que ajuda os operadores logísticos a gerar mais negócios. A Administração Nacional do Porto, a gente começou com a parte ferroviária. Toda a divisão do transporte ferroviário está ao serviço dos operadores. Eles vão fiscalizar? Por supuesto que sim. Ele vai cobrar seu cânon, tem que cobrar? Sim. Mas eles estão aí para fazer que as coisas passem, para mover a roda e não pôr um palo para trancar ou dificultar, tá? Eles são facilitadores. Perfeito. E hoje, né, Rodrigo, aqui no Brasil, é difícil a indústria que não tem alguma queixa com relação à mão de obra. Isso no Uruguai, tu entende que é algo que, por mais que tenha esse desejo do governo de fomentar, que ainda é uma dificuldade que fica no radar? Tá, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda seria a questão dessas empresas 4, 5 que você comentou. Tem algum segmento em específico que tu note que tenha ficado com uma sensibilidade maior nesse momento do tarifaço? Ou que tenham vindo mais buscas desse segmento em específico? Então, 2 perguntinhas aí para vocês. Bem, na primeira parte vai falar que por agora não é um problema. Hoje o Uruguai tem um desemprego baixo, mas tem um desemprego. Mas tem muita gente, tem algo de imigração também, então vai aumentando a quantidade de gente disponível para trabalhar. Tem um emprego que pode falar que a indústria que vai hoje para o Uruguai é uma indústria que tem um emprego que é medianamente qualificado. Mas não tem problema disso. O Uruguai hoje pode abastecer isso. Ótimo. Se tem todas as empresas do sul do Brasil que vai para lá, vai ter um problema. Tá. Você tem mais população por aqui na região do... É isso. Não, mas hoje não tem um problema. Sim. Tem capacidade e tem imigração também, seja brasileiro, argentino, tem regional que pode satisfazer também essa demanda. E a segunda parte você falou dos segmentos. Algum segmentos. segmento que tenha ficado mais latente, evidente essa demanda, enfim, de levar a operação para lá? Vou falar que destas empresas específicas, o tarifaço adelantou processos que elas já tinham olhado. Eles já estavam com um projeto, eles já estavam com um investimento, então não foi algo somente da hora, mas elas no longo prazo já olhavam que tudo isso que o Uruguai oferece era bem legal para suas operações. Por conta do tarifaço adelantou. Isso sim. E dentro dessa operação toda, tem algum risco, algum desafio, algum ponto de atenção que vocês poderiam estar listando para nós? Bom, os riscos são muito parecidos com o que, globalmente falando, a gente passa hoje, né? Questão de geopolítica, né? Questão de serviços, tudo mais. Como vantagem,
Montevidéu é um dos portos com um menor índice de omissão, por exemplo, de navios, né? Isso é uma vantagem legal que a gente tem, mas os riscos são sempre eminentes, né? Um serviço que sai da rota aqui da América Latina, ou uma guerra nova que surge em algum ponto do planeta. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso. Mas sempre lembrando, a geografia do Uruguai nos beneficia muito, né? A gente tem o Porto de Montevidéu ali com um calado para receber navios de grande porte, como o Rodrigo já mencionou, e a gente se utiliza muito disso. Unindo isso aos benefícios que o país oferece, né? Eu, como comercial aqui na região, sempre falo isso. A gente tem que trazer o Uruguai para a mesa como uma opção, né? Até porque os empresários aqui do Rio Grande do Sul, né, recebem muitas ofertas logísticas para operar outro estado, operar o estado vizinho. Então, por que a gente não olhar para o Uruguai, né? Tá aqui do lado. A gente pode se beneficiar disso, né? E todos que tiverem esse interesse aí, a gente está à disposição para isso. E talvez ainda mais agora, né? Porque Com esses certeza. benefícios que tu disse de outros estados, com a reforma tributária já não vai mais ter. Exatamente. Que bom que tu tocou nesse assunto da reforma tributária, porque é um assunto que, assim como o tarifaço, ele traz muito a atenção, traz muito a luz para outras alternativas, né? Porque hoje a gente escuta muito, ele utiliza os benefícios de um estado que não tem geograficamente nada a ver com o Rio Grande do Sul, tá falando lá com, sei lá, Rondônia, outros estados longe, né? E isso traz atenção para o nosso lado e a gente quer estar nessa discussão também, né? Porque daqui a pouco o empresário que está fazendo está buscando algum tipo de reduzir seu custo, reduzir a carga tributária, né? Daqui a pouco não vai ter isenções, mas vai ter reduções, né? Então a gente quer conversar, a gente quer participar dessas conversas assim, para oferecer o que a gente tem à disposição, né? Com certeza. Então, também agora nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, se vocês puderem deixar alguma consideração sobre também as expectativas, como que vocês estão visualizando aí o futuro dessa nossa logística regional, seja com reformas que podem vir, OEA, alguns fatores específicos que vocês queiram trazer aí para a mesa, agora também fiquem à vontade aí para usar esse tempinho para esse momento. Tá bem. Eu vou falar que a gente comentou um pouco para cima que pegou 3 locomotivas, 75 vagões. Então, parte da estratégia do grupo e como a gente está olhando no futuro próximo da logística, é uma logística bem integrada, uma logística multimodal, uma logística que tem que atender distintos tipos de clientes com distintos tipos de solução logística, distintos tipos de ferramenta. Então, hoje, a operação da ferrovia vai conectar o Porto de Montevidéu com a fronteira com o Brasil. Então, isso no primeiro momento é bem importante para nós, porque isso vai transformar a Montevidéu como um porto, seja tanto de importação como de exportação brasileira. Então, na fronteira com o Brasil vai existir um porto seco, onde a gente vai poder deixar o container lá, seja um full container, seja um container já vazio, desovado. Para quê? Para que um exportador brasileiro perto ou no hinterland da fronteira, ele consiga pegar o container vazio e carregar na planta e exportar via Montevidéu. Ou seja que não vai exportar Montevidéu, mas vai ter um container mais perto que o porto do Rio Grande. Então, a operação da ferrovia vai dinamizar um monte de operações que hoje sejam um pouquinho mais difíceis. Tá? No futuro, e a gente está trabalhando muito nisso com parceiros aqui no Brasil, seguramente a ferrovia do lado do Brasil também vai estar operativa. Então, isso vai conectar com o Brasil tudo. Era isso que eu ia dizer agora. Que bom que se da nossa parte essa ferrovia continuasse, né? Sim, você tem parte da rede. Tá, tem que solucionar algum tema da bitola na conversa, alguma parte da estrutura, mas tem um potencial muito grande. E como a gente olha isso, o modal ferroviário não é com uma competência modal rodoviário, é complementar, totalmente. Porque a ferrovia é o trem não vai desviar a pegar a carga de você tem que abastecer distintos pontos na ferrovia. Então, você vai necessitar o caminhão? Sim, muito. E isso vai trabalhar bem junto.
Então, a gente olha particularmente para nós, no curto prazo, esse é como a gente vê o primeiro desafio, mas uma oportunidade bem grande, tanto para Uruguai como para Brasil. Depois, o Alemanha bem movido, tá? Bem difícil, com muita incertidumbre no frete marítimo. Acho que desde a pandemia, esta parte, a logística ha sido um quebradeiro da cabeça. Porque se não tem uma coisa, tem outra. É um desafio por É um dia. desafio constante. Mas melhor, porque a gente gosta. Sim, é verdade. Pra estar no comércio exterior tem que gostar. É Isso. A gente Não, sempre comenta, né? Basta matar um leão por dia, só que o leão no Comex ele é faixa preta. Ele é faixa preta, tu tem que ter habilidade. Mas a logística é isso, é o arte de solucionar problemas. Exatamente. Então, tem que estar preparado, tem que ter infraestrutura, tem que ter o serviço, mas tem que olhar oportunidades, porque todo tempo vai sair uma. Você fala sempre que o diabo cerra uma porta Deus abre a e Deus janela. abre a abre a janela. É isso aí. Mas Não. pior é isso, né? A gente. O Rodrigo falou muito bem do utilizar o multimodal, né? Eu acho que o futuro é muito voltado para isso mesmo, né? A gente cada vez mais não nos limitarmos a serviços, a opções, é feito assim porque sempre foi assim, né? Eu acho que a gente ir para uma reunião com um empresário e apresentar opções, eu acho que isso engrandece muito assim o nosso até a nossa satisfação como um prestador, né? E a gente tem isso, acho que entre a Growover, assim, a Pluscargo, a gente tem essa sinergia justamente por isso, por pensar talvez fora da caixa, Fora da né? caixa, exatamente. Tentar soluções diferentes. Eu acho que a gente é o nosso trabalho, né? E os desafios para o ano de 2026 é um ano que vai ter todo o combo possível, né? É um ano cheio de feriados, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição. Eleitoral, de reformas. A gente está vendo aí que tem no âmbito geopolítico mundial aí positivo, talvez a guerra da Ucrânia chegue finalmente ao fim. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque faz hoje muito mais do que antes, faz total parte do nosso negócio, né? E é isso, assim, a gente mantém esse canal sempre aberto com clientes, com futuros clientes, com pessoas às vezes curiosas sobre o Uruguai, interessadas. A gente está aqui para isso, né? Para divulgar cada vez mais o Uruguai, trazer como uma opção e participar de talks tão legais como esse aqui. Não, a gente que agradece a presença de vocês, com certeza foram Legal. informações riquíssimas. Muita gente vai se beneficiar disso, dessas informações, Legal. de tudo que foi dito aqui, porque realmente, como tu comentou, cada vez mais o mundo está globalizado e a gente precisa pensar fora da caixa. Certeza. Então, essa estratégia e essa redução de custo vai ser o point, né, daqui Talvez a para frente. solução de hoje não é a solução de amanhã, né? Então a gente tem que estar toda hora Sempre buscando. dinâmico, Exatamente. né? Exato. E a tecnologia vem a jogar um papel Tecnologia também. fundamental em isso. E a gente tem invirtiendo muito nisso, mas é um cambio do paradigma. Então, vai cambiar a forma que a gente faz o negócio todo dia, que a gente executa as operações. Justo a gente falava aqui que não utiliza ChatGPT vai quedar fora. Isso é assim, não Sim. só o ChatGPT, obviamente, é tudo, mas... Inteligência Sim, artificial, tudo que Exatamente. tá ao nosso favor, Exatamente. né? Isso vai cortar os processos, vai cortar tempo, isso vai melhorar a qualidade da informação. O cambio no serviço que a gente consiga dar é absurdo. Se você tem, se você utiliza, que se você não. A gente utiliza muito, tem o próprio sistema que a gente desenvolveu, que é o IRAS, que é o nome nosso, mas... Isso, mais estrutura, mais pensar fora da caixa, mas tem uma vocação real do serviço logístico, acho que faz tudo. Faz toda a É diferença. a né? tecnologia É isso. trabalhando e o lado humano também. Né? Eu acho que o futuro é bem isso, é tecnologia e o lado comercial da coisa, entender as dores do cliente, trazer para dentro, voltar com a solução, usar a tecnologia como um parceiro, não escorar na tecnologia, mas usar ela mesmo como uma parceira para a gente facilitar as coisas, né? Ter um sistema ali funcionando, facilitando, faz toda a diferença. Porque hoje a gente quer agilidade, mas a gente quer que as coisas funcionem e Sim. custem cada vez E menos. custem menos, Né? exatamente. Essa é a grande É o desafio, a mas mágica que que a gente também é tem que uma buscar. oportunidade, né? Pra quem tá Menos atento a tempo, mais tudo. barato e rápido, Exatamente. Isso né? aí. E a gente trabalha para isso, com certeza, assim.
Perfeito. Então a gente agradece muito a contribuição aí Obrigado, de vocês. Obrigado a Realmente vocês. foi riquíssimo. Obrigada por terem Obrigado. topado aí conversar com a gente. E ficamos por aqui então hoje, mais um episódio aí entregue e fiquem atentos aí nas nossas redes que em breve a gente também vai estar trazendo mais conteúdo legal para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.